Fala galera de Lore aqui na área, falando pra vocês aqui sobre o card que foi anunciado, o novo TCG Exclusive da POT, Power of the Elements. E assim, essa é uma carta que merece ser falada, já vi muita gente falando, acho que o Dave falou, o Rash falou, e é uma carta que merece comentários, que ela muda um pouquinho a dinâmica do jogo. Muito. Talvez até mude. E eu acho que ela é um mal. Ela vem com o mal necessário, tá? Sou da opinião que ela vem com o mal necessário. O que acontece? Vamos olhar primeiro pra cá. Ela é uma fusão 1500 por 2 e 4 de nível 6. E a condição de invocação dela é 2 monstros com o mesmo tipo e atributo, mais nomes diferentes. Eu acho que tem uma carta que tem um uso parecido. Swamp, alguma coisa? Isso. Mudragon. O Mudragon são 2 monstros com o mesmo atributo, mas tipos diferentes. Esse detalhe de tipos diferentes é importantíssimo, porque não deixa que ele seja a resposta para Drayton, para muitas vezes Sword Soul, porque os bichos compartilham o mesmo tipo, mesmo que sejam de atributos diferentes, ou compartilham, eles precisam Mudragon, né? Mudragon, eles compartilham o mesmo atributo, mas tem que ser de tipos diferentes. Se a carta não se encaixa nesses dois, ele não pode entrar, ele não vira uma Super Poly. Tem mais nessa carta que eu vou falar. O Garura, ele encaixa no que o Mudragon não consegue encaixar. O Mudragon é uma boa carta, já é utilizado em alguns momentos. Se você consegue usar Super Poly para fazer Mudragon, muitas vezes você consegue, e é relevante, mas não chega a ser muito forte. O Garura, essas mudanças que fazem o Garura ser totalmente diferente do Mudragon, são as diferenças de usabilidade que fazem a carta ser mais usável no meio competitivo de Yu-Gi-Oh! E assim, quando a gente fala principalmente desse Garura, a gente pode falar dos splites, né, que também chegam nessa Splite. Os splites, eles chegam nessa mesma box da Power of the Elements. E aí você vê, eles têm o mesmo tipo atributo, mas diferentes nomes. O que é que eles têm? Eles não têm o mesmo tipo de atributo? Não. Alguns têm. Alguns compartilham do mesmo tipo de atributo, mas diferentes nomes. E outros não. Tal. Boa parte aqui é Dark, vocês podem ver. Então você consegue, por exemplo, dar no Gigante Splite, mas em algum desses outros bichos. Você pode dar na Carrot, no Link. Você pode escolher muito bem os seus alvos para Super Poly. Se a gente tá falando de Super Poly, tá? E o cara não pode dar de resposta. Ele não pode, por exemplo, dar um sapo, um Totally Awesome. Ele não pode dar um sapo em resposta a Super Poly, que é um bom exemplo pra gente dar. E você simplesmente ponto. A Super Poly é uma carta tóxica, sim, por ela decidir muitos jogos, mas por que eu acho que é um mal necessário? Porque infelizmente o Yu-Gi-Oh! Tá num ponto em que você não tem respostas para os campos que são colocados no primeiro turno. E a única forma que você tem como jogar é encher o seu deck de hand trap. Então, assim, eu concordo que é tóxico, é uma forma tóxica de você arrumar isso, você enfrentar, combater isso, sim, você recorrer a Super Poly. E tudo indica que se realmente for o que está
a Super Poli tomar o formato, ela toma lista. Ela vai tomar lista. Você ter jogos decididos só pela Super Poli é ruim, sim. Mas a realidade é que também está ruim para o jogo a situação de você começa o jogo, seu oponente começa, você olha as 5 cartas da sua mão, ele ativo carta X, não importa qual é a carta. Se você fala ok, você sabe que perdeu o jogo. 90% das situações você perde o jogo. Isso é muito ruim. Então a Konami já está tentando há muito tempo melhorar o turno 2 e não consegue. Justamente por isso, porque cada vez mais os campos, as boards, estão mais inquebráveis. Estão mais difíceis de serem quebradas. Então, hoje, você não pode negar que qualquer report... Assim, eu acho que muita gente, inclusive, está reclamando dessa carta e não olha para si mesmo quando vê os seus reportes de torneio, em que boa parte do report é ele avaliando se acertou o dado. Tipo, o jogo não é de azar, não é de sorte. Não é pra você rolar o dado e saber que tem vantagem porque rolou um número maior no dado. Tipo, se isso tá acontecendo, algo muito errado tá no jogo. Se você depende muito do dado pra ter bons resultados, algo muito errado tá acontecendo no jogo. Ah, mas Rodrigo, mas a boa parte das pessoas pegam um top e aí eles falam de quanto vazar. Então, eles estiveram no dado e pegaram muitos jogos que foram turno 2. Então, sim, a questão não é que, assim, é totalmente coin flip. A questão é, isso tá sendo relevante. Você como jogador, os jogadores bons, eles estão olhando e vendo que jogar um dado antes do jogo começar tá sendo relevante, então algo tá errado, porque não é pra ser, sabe? Não é pra ser assim. O jogo não é pra ser de sorte. Ele tem que ter um elemento de sorte, que é o elemento da aleatoriedade, mas ele não é pra ser um jogo de sorte. Não é um jogo de azar. Tem que ter, é um jogo pra ser jogado. E aí eu acho, na minha opinião, isso é uma carta que enfraquece bastante combo. O problema é que ela pega outros decks, sim, principalmente a Super Poli pega outros decks que não era pra pegar. Por exemplo, Triple Gate. Rodrigo, mas a Triple Gate tem vários elementos diferentes. Então, mas a questão é os elementos que são compartilhados que são afetados. Que também são afetados. Sabe? É justamente isso. Aí tem outras cartas que se aproveitam também dela, que na minha opinião não chega a ser muito forte, sendo bem sincero, mas melhora alguns decks que estavam muito fora do metagame, como Invoked. O Invoked pode usar na de Servant para mandar isso pro cemitério, para buscar a Eclésia, para buscar a Dogmática Eclésia. Deixa eu ver se... tá. Ele pode usar para buscar outra coisa, o elemento de combo, e ainda comprar uma carta no processo. Nossa, isso é um absurdo. Não, não é um absurdo. Vamos ser sinceros. Vamos falar a realidade aqui. Que absurdo é o cara fazer especial de um monstro, efeito especial de outro, efeito especial do bicho do deck, especial do bicho do deck, especial, sidelock. Cara, ativar na de Servant é forte, sim, a carta que já tá irritada na lista, sim também, mas comprar uma carta no processo dessa na de Servant é forte, mas não é a coisa mais roubada que existe no jogo no momento. Vamos parar de chorar também. Tem tanta coisa roubada que, se a Konami não apela para algumas coisas, o jogo vai ser cada vez mais coin flip. E não é para ser assim, óbvio. Eu acho uma forma tóxica, sim, você dar esse elemento de essa responsabilidade,
Porque não é só para Super Poly, é para essa linha de efeito aqui. Nenhum dos jogadores pode ativar cards ou efeitos em resposta a essa ativação. E ela já está fazendo isso há algum tempo. A Droplet já é uma carta que tenta fazer isso. A Dark Ruler já é uma carta que tenta fazer isso, sabe? Essa é uma linha de efeito muito tóxica para o jogo. É um caminho muito complicado para o jogo. Mas, infelizmente, a situação de combo tá tão descontrolada que não tem o que fazer. Se você não coloca isso aqui, você não joga. E quem acha que eu tô chorando pra combo, entenda, combo ele nada mais é do que um FTK em que o jogador ilude o oponente para dizer que ele joga. A essência de combo é isso. Ah, Rodrigo, não é bem assim. Então, a essência do jogo do combo é isso. E ele faz com que quando o combo ele se sobrepõe a outros modos de jogo, a controle, a agro, a agrocontrole, a mid-range, a esses outros modos de jogar o jogo, ele faz com que todo jogo entre num modelo extremamente complicado, chato de se jogar, que é o modelo de ativa uma carta, você fez ok, vai, eu perdi, sabe? Se eu disser ok pra tudo que o cara fizer no turno dele, eu perdi o jogo. Ah, mas isso é Yu-Gi-Oh! Moderno. Cara, isso não é Yu-Gi-Oh! Moderno. Isso nem é Yu-Gi-Oh! Isso é colocar coisas na mesa. É, sei lá, montagem de combo. É Yu-Gi-Oh! Pro. Tipo, não é pra ser assim. Ah, eu tô chorando muito pra combo. Não, eu não tô chorando, eu gosto muito desse jogo, tá? Eu jogo de combo. Eu não deixo de jogar de combo. Meu problema é quando combo é há tanto tempo, e já faz muito tempo, que combo é a melhor forma de jogar Yu-Gi-Oh! E conseguir vitórias. Esse é meu problema. Quando só combo é a melhor. Poxa, quanto tempo, acho que desde que lançou Link, que você não vê um deck que não seja combo sendo o melhor do formato. E olha que a gente teve uma das invocações mais tóxicas do jogo acontecendo antes, que era a Pêndulo. Pô, ainda assim, hoje você olha assim pra Pêndulo e pro Pêndulo de antigamente, e os combos de hoje são tão opressivos, tão complicados, que você olha assim, não, realmente dava pra encarar aquele Pêndulo. Meio estranho, né? E ainda tem mais uma carta que é relevante com ele, principalmente, que diz a mesma coisa. O seu oponente não pode ativar efeitos de monstro em resposta a essa ativação. Mande um monstro do seu extra deck para o cemitério, faz alvo num monstro do oponente com o mesmo tipo e embaralha. Sabe, a carta é forte, essa carta é forte? Não acho ela forte. Vamos deixar claro aqui. Dito isso, problema para essa carta tá logo no começo. Seu oponente não pode ativar efeitos de monstro em resposta a essa ativação. É a linha que pra mim começa a ser a linha problemática para esse tipo de carta. Esse pra mim é o grande problema. É o caminho do design de cartas que está sendo tomado devido ao descontrole de combo. Então eu acho sim que essa é uma carta que é tudo bem. Eu não vejo grandes problemas nela, não. Ah, mas ela é muito forte com Native Servant. Ela é muito forte com, sei lá, Punishment de Dogmática.
Eldritch vai conseguir usar carta de. Vai conseguir usar Super Poly, vai conseguir usar. Cara, vai por mim. Ela é uma carta muito boa, e cartas muito boas tem que existir. Ela não tem esse efeito tóxico todo. O redor dela é sim um problema muito por conta desse caminho de design de carta, mas de que eu, nesse momento, eu considero um mal necessário. Você pode discordar da minha opinião, sinta-se à vontade. É um mal necessário, principalmente porque Going Second tá muito complicado. Ela não é só uma carta boa contra combo, ela é boa no geral, sim. Mas não por botar ela na mesa, por resolver coisas que antes você não tinha como resolver. E é estranho, na minha opinião, ver o desespero das pessoas de perceber que coisas que não conseguiam ser resolvidas no turno 2 ou o Yu-Gi-Oh! Ser jogada depois do turno 1, começar a ver uma forma de serem resolvidas que você não tem o que fazer. Na minha opinião, um problema esse design do nenhum jogador pode ativar efeitos, que está sendo recorrente, sim, é um problema, mas de que é um mal necessário porque o Yu-Gi-Oh! Precisa ser jogado além do turno 1. Não pode ser somente cara que começou contra Hand Trap, sabe? Pra mim, é uma carta muito, muito boa. Se você vai jogar torneio, ou se você não vai, mas tá lá querendo jogar e ganhar vários jogos, eu com certeza iria atrás de uma, duas talvez. Mais de duas eu acho muito difícil. Se você for jogar de Invoked, talvez, mas eu acho que uma tá ótima. E eu teria muito nesse radar essa carta quando eu fosse jogar, principalmente a partir do Game 2. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui hoje, já deu 17 minutos. Eu vou indo, vou gravar uns vídeos agora de World Championship 2008 e lançar. E a gente se vê. Um abraço. Falou. E Loren, sai.